Então, mais uma sessão de preparação para o exame bronze de marcha atlética da World Athletics. Estão aqui conosco, né, os brasileiros da ABRAT. Temos também os demais convidados que não vão estar fazendo exames, mas são amantes da marcha atlética, ou interessados nas questões do atletismo, e a marcha atlética faz parte do atletismo. E temos também os árbitros que vão estar fazendo a prova por Portugal e também aqui na América do Sul. Temos o Guilhermo nos apoiando na tradução para o espanhol e hoje nós vamos ter os comentários do Newton e do Flor. A Berna hoje não consegue estar conosco, mas amanhã ela retorna aqui conosco. Então vamos compartilhar a tela. Lembrando que o que a gente tem feito aqui é trabalhado com esse curso da World Athletics para o nível bronze, trabalhando uma sessão, uma lição por noite. Deixa só eu colocar este para cima. Vamos lá. Pontos essenciais a considerar o percurso. Ah, já estou na última tela. Vamos voltar aqui. Pronto, vamos lá. Lembrando que esse português é o português de Portugal e nós vamos estar trabalhando com a terminologia em português do Brasil também. Percursos de estrada é o nosso percurso de rua, configuração e medição. É útil que os árbitros de marcha atlética tenham alguma compreensão sobre a configuração correta para as provas de marcha atlética a serem realizadas fora do estádio e sobre a medição dos percursos, que é o que a regra 54.11 da World Athletics nos traz. Um circuito de rua não deve ser inferior a 1 km e nem superior a 2 km. Para as provas que começam e terminam no estádio, o circuito deve estar localizado o mais próximo possível do estádio. E os percursos de rua de marcha atlética devem ser medidos pelo mesmo método utilizado para provas de corrida em rua, VRT 55.3 da World Athletics, que é nada mais é do que uma bicicleta calibrada, né? Então, aqui eles trazem um exemplo de um circuito que, vamos ver, inicia e termina aqui dentro do estádio, mas o percurso ele fica na rua, próximo do estádio, né? Um exemplo aí. Flor, quer começar? Bom, o circuito, quando utilizado em rua e que termina em estádio, ele não pode ser mais do que 1 quilômetro lá fora do estádio, né? Senão fica muito distante. Também tem a situação, quando vai fazer essa medição, é usado método no circuito de rua, o método da bicicleta calibrada, igual na corrida de rua, né? O que acontece é que quando se faz essa medição, tem que se ter cuidado com as muretas que tem na pista, né? E algumas calhas que tem para a água, né? Então, tem que ter esse cuidado para poder fazer pela distância mais curta, né? Que seria a distância que o atleta utilizaria, né? E não tão uma distância tão longa. Então, você tem que achar a distância mais correta para ser uma distância mais curta para o atleta, que ele também não seja prejudicado com a mureta ou com alguma coisa que esteja para canalização de água. Também, quando se faz o retorno do percurso, tomar cuidado para que o retorno não seja muito estreito, né, que tenha um raio bom para que o atleta não fique muito desconfortável para fazer o retorno e, consequentemente, né, quando o retorno é muito curto, é mais propenso a ter falta de que o retorno mais largo um pouco. Também tem que se pensar que quando se está fazendo o retorno, essa medida, quando se coloca o cone, deve ser assim, a 30 centímetros do cone, que o atleta não passa no lugar que está o cone, ele passa um pouco.
é como se fosse a construção da pista, né? Como se fosse uma mureta. Então, é igual a gente faz a medição da pista, a 30 centímetros, né? Então, e, claro, na hora que vai fazer a medição, se faz o cálculo do raio desse percurso e é colocado a medida de uma forma que tenha uma distância, essa distância medida, tenha os 1.000 metros, né? E é acrescentado 1% nesse 1.000 metros. Então, seria 1.001 metros esse circuito, ok? Obrigada, Flor. Newton? Boa noite a todos, aos colegas que nos acompanham, aos brasileiros, aos portugueses, aos de língua espanhola. Obrigado, Guilherme, pela ajuda. Ah, Nilton, mas esse tema é medição. Eu sou árbitro de marcha. Qual o meu interesse em saber? E agora eu me coloco, né? Eu falei no primeiro encontro algumas coisas sobre técnica que, no meu entender, não teria necessidade. Vale como conhecimento, mas não teria necessidade. Mas esse tema que o Florinilson comentou sobre a medição, bicicleta calibrada, feita por um árbitro credenciado para fazer isso, é importante, é muito importante nós conhecermos, porque aqui sim é um tema que está ligado não é a marcha específica, mas está ligado à marcha e pode cair como questão de avaliação. Qual é a distância mínima e máxima de um circuito de estrada? Então, vocês vão ter que colocar lá nas possibilidades de resposta. Então, aqui sim é necessário o árbitro conhecer, mesmo que não atuemos nisso. E aqui me permitam, o Guilherme estava no ano passado lá no, no Pan-Americano, em Santiago, né? Vocês devem saber o que aconteceu, não vamos citar nomes aqui, mas houve um erro na questão da medição, né? Foi corrigido, foi feito todo um acerto lá, né? Mas será que se a arbitragem não tivesse percebido algo antes, não poderia ter sido evitado? Nilton, a culpa é da arbitragem de marcha? Não, não é. Não é isso que eu estou dizendo. Mas conhecer um pouco mais sobre os detalhes de fazer uma aferição de percurso, como o Florenilson comentou, 30 centímetros, os retornos, o raio do retorno, a subida, descida, a medição feita na pista. Olhem só esse desenho que a Claudinha está mostrando, foi do Mundial de Helsinki de 2005. A prova largou no estádio, foi por um circuito de rua, ficou dando voltas no circuito e regressou para o estádio. Então, formas diferentes de medir aqueles 30 centímetros. A rua é larga, a pista, eles vão marchar onde? Na raia 1, na baliza 1. Então, tem a mureta, que é mais baixo do que o cone. Então, toda essa preocupação vai recair no medidor oficial. Pode subir, Claudinha, por favor, que é esse rapaz de bicicleta. Ele tem a responsabilidade, mas é importante para nós conhecermos o funcionamento, né, conhecermos as distâncias possíveis para uma prova, quando é feita na rua, quando é feita na estrada. Né, quando termina, quando começa e termina no estádio. No Brasil, nós já fizemos isso. O pessoal de São Paulo deve lembrar, no Centro Olímpico, fizemos isso no Troféu Brasil. Foi bem interessante, bem complicadinho ali a saída, o espaço, mas fizemos isso. Então, é, é necessário conhecer esse procedimento. Antes de passar para o próximo, vocês estão conseguindo ver bem a tela? Só faz um positivo para eu ver. Beleza. Percursos de rua, seleção. Os bons percursos não devem ter um grau de inclinação demasiado elevado, especialmente em quaisquer seções de descida. Devem ter uma superfície suave. Quando aplicável, não devem ser localizados a mais de 1 km, como disse o Flor, né, de distância do estádio. Lembrem que uma coisa é a distância do estádio, outra coisa é o tamanho do percurso. Percursos circulares evitam a necessidade de curvas apertadas, apresentam menos oportunidades de visualização para os juízes, e os percursos de ida e volta são mais fáceis para a organização, são melhores para os meios de comunicação, são melhores para os árbitros,
A rua é ampla o suficiente para evitar curvas apertadas. Então, aqui a gente tem, deixa eu ver se eu consigo ampliar para vocês visualizarem melhor. Esse é um exemplo, né, de curva. E esse aqui é um exemplo de percurso, um circuito, pelo que eu estou entendendo, usada uma volta de 2 km. Newton, nós vamos começar com você e eu faço até uma pergunta. É comum a gente encontrar circuito de 2 km? Eu ia comentar isso também. Veja só, tudo vai depender do organizador da cidade, do local onde vai ser feito, né, o evento. Eu posso imaginar, eu não conheço, em La Coruña, esse na Espanha, é bem tradicional esse grande prêmio, faz parte do circuito internacional. Mas eu penso, vou ter patrocinador, vou ter uma empresa, uma telefônica, que a loja de uma delas está no canto esquerdo e a outra no canto direito. Então, um circuito, às vezes, pode ser montado pensando no próprio patrocinador, né? Passar na frente da loja. Então, como nas provas de rua também, uma maratona, largar na frente do banco, chegar na frente do banco. Eu, pessoalmente, gosto mais de circuitos pequenos de 1 quilômetro. Por quê? Porque como o próprio texto aqui está dizendo, mais vezes, mais oportunidades de nós olharmos o atleta passando. Um circuito de 2.000, de uma prova de 20.000, né, eu vou ver ele 10 vezes. Né? E vejam, e às vezes é muito rápido. Já trabalhei em circuitos circulares, que realmente facilita muito questões de retorno e tal, mas nós vemos menos eles. Se você puder abaixar um pouquinho, Claudinha, talvez o José Júlio possa colaborar, eu acredito que ele já trabalhou nesse circuito. É uma avenida, e eu acredito que não tenha nada entre o local de ida e o de volta, ou seja, tipo um canteiro, árvores, uma calçada, algo assim. Já trabalhei num circuito aqui na América do Sul, aonde era como assim, dessa maneira, era um circuito de 1.000 metros, mas a distância entre a ida e a volta tinha quase 20 metros de grama, árvores, folhagens, tudo. Então você tinha que correr para o outro lado para poder pegar o atleta na volta, né? Eu não lembro agora nas últimas grandes provas o tamanho eu acredito que, bem, o Guilherme pode também nos auxiliar, né? Nos últimos mundiais o circuito está sendo de 2.000, né? Me corrija, já faz um sinal aí, Guilherme, dá para ver, 1.000 ou 2.000. Enfim, mas eu pessoalmente gosto mais de 1.000 porque você visualiza o atleta, os atletas, muito mais vezes, né? Eu recordo de um evento que nós fizemos aqui no Brasil. Infelizmente, para a época, naquele momento era o melhor que a gente podia oferecer, mas houve muita reclamação. Isso, 2.000, obrigado, Guilherme. Houve muita reclamação porque os atletas tinham que fazer muitas voltas, curvas. Não vamos citar. Bem, foi um Troféu Brasil em Curitiba, minha cidade, mas naquele momento era o melhor que podíamos oferecer. Mas houve muita reclamação e realmente muitos cotovelos, né? Cotovelo aqui, e os atletas não gostaram muito. Esse é um grande modelo. Em Portugal, nós temos o Grande Prêmio de Rio Maior, que é um formato, lembra muito a letra L. Então, dois grandes retornos e uma curva no meio do circuito. Então, facilita também bastante o trabalho da arbitragem. Flor? Só para lembrar, o Nilton foi uma Copa Brasil de marcha, foi lá no Colégio Militar, foi Troféu Brasil, tinha muitos cotovelos, foi terrível aquele percurso, eu Eu lembro disso. lembro. Bom, me chamou a atenção, baixa um pouquinho aí a, Aquela? esse, parte do raio aí, ó. Ele tem um raio aí de 3,76 metros. Isso, de certa forma, ele facilita melhor para o atleta fazer o retorno. Então, é um percurso que ajuda muito. Eu não sei se tem outras fotos dele, né? Tem algumas coisas aí que está com cor verde, pode ser uma mureta, alguma coisa, não sei. Né? Sei que a gente trabalhou 2000 aqui no evento teste dos Jogos Olímpicos, 2016, e
e usou também na Olimpíada, né? Porque na época tinha uns 50 quilômetros, né? Facilita mais o trabalho, né? Então, é um percurso que a gente pouco trabalha no Brasil, né? Com 2.000 metros, né? 2 quilômetros. Então, quando trabalhamos nesses percursos, é como eu falei, se a gente deixar o retorno com um raio muito pequeno, a gente propicia, né, dá uma propensão dos atletas ter mais faltas, né, com um retorno mais suave, né, no caso desse aqui, bem suave, né, quase 4 metros aqui de raio, é melhor para os atletas e melhor também para o julgamento, porque a gente tem mais espaço também. É interessante também quando receber esse mapeamento, né? Aonde está cada espaço. É porque muitos de nós, quando não trabalharmos como juiz de marcha, podemos trabalhar em outras áreas, né? Dando suporte, por exemplo, aqui numa área de água e esponja, em abastecimentos, ou até mesmo na câmera de chamada, na questão, zona de aquecimento, trabalhar com todos esses outros pontos, até mesmo na inspeção de percurso. Então, esse mapa é bastante rico, eu acho que é bem importante todos nós, não somente quem vai ser árbitro de marcha, mas quem vai estar na arbitragem nos outros pontos. Conhecer. Claudinha, Isso, me permita, posso? claro. O Guilhermo lembrou bem, ele colocou no chat, os colegas devem ter visto, Budapeste. O Mundial que houve lá, duas provas, 35 e o 20. Circuitos com tamanhos diferentes. Não há problema quanto a isso. A questão, imagino que ocorreu para facilitar a arbitragem, sim, a nível de organização, a nível de estrutura montada, porque você fechar 1.000 metros de avenida é mais complicado em algumas situações de cidades que tem comércio, hotel, trânsito, pessoas, um parque, uma avenida. Fechar um circuito de 1.000, no caso 500, é bem mais, menos estrutura, menos gradis, menos segurança, não é menos segurança, desculpe. Você usa uma estrutura mais reduzida, mas com toda a Mais enxuta. qualidade. Então, nesse sentido, você pode usar, como ele bem colocou, obrigado, o exemplo, né, numa mesma competição, duas provas de marcha com circuitos diferentes. E a questão do raio, Maurício, veja só, você tem uma avenida extremamente larga, você pode fazer um raio maior. Agora, o único jeito lá que a prefeitura, a federação, confederação achou para fazer a prova, uma avenida bem estreita. Tem como fazer um raio maior? Não tem. Então, você vai trabalhar com isso. Como o Florinilson comentou, um raio maior auxilia na técnica do atleta, diminui a chance de errar exatamente nessa curva. Então, não é que seja um padrão. O medidor, o árbitro oficial que vai fazer essa medição, ele tem já toda uma conhecimento para fazer isso. Ele conhece provas de marcha. Ele vai buscar o melhor, mas nem sempre o melhor a gente consegue fazer devido ao local escolhido para a prova. É uma avenida muito estreita, não tem como, não tem espaço, não tem. Aí é o que há, né? Então, a busca sempre pelo melhor, e eu diria o melhor, o maior possível, mas também não exagerado, não é fazer um raio de 10 metros para um lado, de diâmetro de 20, não é isso também, né? O Florinilson já deu risada ali, mas a ideia é um raio condizente com a prova, com o espaço que você tem, procurando não favorecer, mas dar a melhor condição ao atleta. Obrigada. Vamos lá. Agora deixa eu reduzir para achar onde é que está o próximo. Pontos essenciais a considerar para o percurso. Visão da amplitude e da inclinação. Os responsáveis por configurar o curso devem considerar a amplitude, tentar definir um equilíbrio entre dar espaço suficiente aos atletas e mantê-la limitado para a organização geral. E a inclinação, tentar eliminá-la ao máximo possível e manter uma superfície plana. Manter um percurso plano também inclui a amplitude do percurso, ao evitar o máximo inclinação lateral, calhas, buracos e esgotos. Newton, quer começar?
Às vezes, quem que perguntou isso ali? Antônio, normalmente, Antônio, não perguntam, não. Né? Lógico que na escolha, a federação, a confederação, pela confederação, vai ter alguém da área técnica que conhece esses detalhes, inclinação, percurso limpo, tudo isso, né? Deveria ter alguém, mas não necessariamente a organização pergunta aos árbitros que vão julgar sobre, simplesmente, ó, aqui é a prova, façam a prova. A gente chega, o percurso já está montado, né? A Confederação Brasileira costuma, né, uma das pessoas que participa dessas escolhas, visitas prévias, né, que inclusive hoje está de aniversário, Martinho, né, ele é bem crítico nisso. Muitas vezes eu já vi ele discutindo muito com a organização, queremos aqui, queremos lá, e ele bate o pé nesse sentido, porque conhece, né, da parte técnica, mas não é algo que normalmente acontece. É muito importante isso, né, desse texto. A inclinação, muita subida, muita descida, circuito plano. Então, o ideal para o atleta é plano, né? A subida e a descida atrapalha a técnica dele. Eu conheço um pouquinho disso, eu sei que ele vai forçar mais no momento de empurrar para frente, né, na hora de subir. E a chance de flutuar na descida é maior. Então, por isso, os percursos planos tendem a favorecer a técnica, a correta técnica. E percebo nas duas imagens, o piso, abaixa um pouquinho, por favor, Claudinha. A imagem está bem, o asfalto, né, o piso está bem limpo, né? Isso, ó, eu não, esse é La Corunha, José, eu não conheço lá. Tá, é 1 quilômetro. Veja como o piso está bem liso. Isso favorece, não tem buracos, não tem, em português é lombada, né? Aquele redutor de velocidade que as avenidas costumam ter, não sei como é em espanhol ou em português, mas aqui o percurso é bem limpo. Isso favorece muito. E percebo na imagem à direita, pensando que os atletas vão num sentido e voltam no outro, imagine esse senhor de branco ali sendo um árbitro. Ele pode se deslocar para um lado e para o outro. Então, entre a ida e a volta, não existe nenhum obstáculo que dificulte o translado dele para um lado e para o outro, né? Então, ele pode ficar de um lado, né, passar rapidamente para o outro, acompanhando os atletas, tanto na ida quanto na volta. Esses, sim, são, para mim, os melhores percursos, que facilita, né, esse translado de um lado para o outro. Obrigada, Newton. Flor? Também concordo com isso sobre essa observação dele. E a gente tem outra observação aqui, que é a questão deles colocarem os cones sempre acompanhando um pouco nessa parte que tem essa seta azul aí, ele está acompanhando a mureta, no outro ele já ficou um pouco mais afastado. Isso aí justamente de acordo com o que foi medido e a posição que o medidor colocou esses cones e por onde os atletas vão passar. Então, é uma medida, é, deve estar afastado um pouco, uns 30 centímetros, que é o que a gente sempre vê nas medições de corridas, né, e também dos circuitos de marcha. Claudinha, se Oi? o Florenilson já terminou, eu teria um comentário. A Diga exceção lá. de fato está ok, ok. É, me veio aqui o Florenilson comentou novamente, deixa eu reforçar. É extremamente importante o árbitro conhecer também sobre a questão da medição, mas não para mexer, não para alterar o que já foi colocado. Porque com o conhecimento a gente consegue perceber se tem algo errado e de imediato chama o responsável pela medição. Ó, lá na curva, eu acho que os cones estão mal colocados. Eu acho que alguém bateu, mexeu, aumentou, diminuiu. Isso com a experiência a gente consegue visualizar. Então o Florenilson bateu o olho aqui, opa, o cone está mais para lá, mais para cá. Mas na dúvida, chama o responsável pela medição, porque foi ele que posicionou aos cones, limitando o trajeto, porque a medição foi feita no provável percurso do atleta, é o que fala a definição. Então, a reposição seria de responsável do pessoal de pista, o pessoal que fez a medição, não nossa.
porque eu não sei aonde foi feita, eu não acompanhei a medição. Quando eu cheguei no local, já estava pronto uma medição oficial, uma certificação, uma homologação. Se eu posiciono de maneira diferente, eu posso estar alterando para mais ou para menos o percurso a ser realizado pelo atleta. A Newton, 10 centímetros, 20, 30, 1 metro, 2, mas estamos alterando. Então, percebeu alguma coisa? Chama o responsável que fez a medição. Por isso que é muito importante, né, Newton e Flor, que tenha normalmente o medidor de percurso, ele faz a vistoria e a conferência antes, principalmente num percurso tão pequeno, antes de iniciar a prova, e se ele já verifica alguma alteração, alguma situação inadequada, ele já faz a correção, né? Então, seria muito importante ter esse responsável, e às vezes não é o mesmo medidor que fez, mas ele fez toda a planta, e um outro medidor pode estar fazendo essa conferência. Mas é sempre importante que tenha alguém fazendo. Vamos lá. Pontos essenciais a considerar para o percurso. Contadores de voltas. Este é um dos papéis técnicos mais importantes e afeta diretamente o sucesso da competição. Os contadores de voltas devem ser posicionados imediatamente antes, por exemplo, 50 metros antes da chegada, ou, no caso a prova termine no estádio, no final de cada volta. A cada contador de voltas deve ser atribuído um máximo de 6 atletas. Lembrando que quando falamos de corrida são 4, mas quando a gente está falando de marcha é um máximo de 6 atletas, preferencialmente do mesmo país, para facilitar a identificação. Cada contador de voltas deve registrar o tempo acumulado por volta numa folha de registro com a listagem dos atletas por número do dorsal. Então, ao invés de só fazendo um tique que ele passou naquela volta, colocar o tempo no qual ele fez cada uma dessas voltas. Porque, se alguém questionar de que você deixou de estar contando a volta de um atleta, você tem lá o tempo que você marcou em cada uma delas. E se tem uma diferença muito gritante entre uma volta e outra, aí sim pode ser que a gente tenha esquecido de verificar, né, a passagem desse atleta em uma das voltas. Flor, quer falar? Bom, normalmente, quando se faz o registro de voltas, tem uma súmula com os tempos de cada volta e o quilômetro que o atleta está. Com esse registro, dificilmente o registrador teria algum equívoco na hora de fazer esse registro nessa folha. Sobe um pouquinho mais aí. Ele está aí, ó, vê que tem essas folhas, cada um com 6, normalmente está na horizontal e vai fazendo esses registros e depois vai acumulando esses números. Aí no final vai ter o resultado e, claro, vai ter no caso dos 20 quilômetros, vai ter até o 19º, né? O 20º é quem é a chegada, né? Então, uma quantidade que não, não deixa o árbitro muito sobrecarregado para fazer a contagem, para fazer os registros, e também não é muito curto a ponto de ter pouco árbitro, mais árbitro, requerer mais árbitro para fazer menos registros, né? Então, é uma forma de se trabalhar de forma tranquila numa prova para fazer os registros. Newton? Vejam só, nessa imagem nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 11 áreas, teoricamente 11 fazendo a mesma função. Vamos imaginar que sim, na frente deles tem aquele relógio, o cronômetro de prova. Então eu não precisaria ter um cronômetro, né, para anotar esse tempo. Eu estou de frente para o relógio, que é o tempo oficial da prova, e os atletas param. Então, eu posso fazer essa marcação por tempo de prova com esse cronômetro frontal.
temos 11. Se cada um pegar 6 aqui, nós teremos 66 atletas na prova. Então, um grande número para um evento, né, independente de categoria, e não é complicado controlar. E volta um pouquinho, Claudinha. A recomendação é que o mesmo contador pegue onde está do mesmo país. Por que isso? Lógico, um país não vai colocar 6 atletas na prova, mas ele vai colocar, por exemplo, 3, talvez 2. Eu posso pegar 2 países. Por que isso? A cor da camisa, a cor do uniforme. Isso facilita na hora de eu buscar esse atleta que eu estou controlando no meio de vários. Então, os iguais, colocando dessa maneira, facilita quem for fazer a distribuição dessa função. Ó, você cuida do Brasil e do Chile. Você cuida aqui, vamos pegar Argentina e Colômbia. Enfim, cores assim distintas, ou um campeonato mundial, Alemanha e Itália, e assim vai. Isso facilita muito arbitrar os árbitros que vão fazer esse controle de voltas. Nilton, mas essa responsabilidade é minha como árbitro-chefe de julgamento, árbitro-chefe de quem vai julgar a prova? Não, não é. Isso é um outro árbitro que vai ter essa responsabilidade, os contadores de volta, controle de voltas. Mas é importante a gente, novamente, saber, conhecer, até porque também é uma questão que pode cair em prova. Quantos atletas um árbitro, na função de contar voltas, pode acompanhar durante uma prova de marcha? Até no máximo 6. Isso é uma questão de prova. Não está diretamente ligado com o julgamento, mas tem relação direta com a marcha. Então, é extremamente importante saber esse detalhe. E essa sinalização do Newton sobre correlações de outras regras para além da 54, elas são muito importantes. Porque quando se pensa na estrutura toda da marcha, é importante também saber quais são os outros pontos que vão fazer com que a prova seja de forma adequada. Isso é bem interessante. E Claudinho, se me permite só, só só para. finalizar, outra questão que a gente tem é o transponder, né, que é o chip. Então, o chip nos ajuda muito na contagem de voltas, mas mesmo com o chip, a gente continua com essa posição da arbitragem, fazendo a contagem de voltas para garantir, né, que efetivamente o atleta percorra o percurso previsto, nem a mais, nem a menos. Diga lá, Newton. Não, era justamente isso. Esses 2 ou 3 últimos mundiais, esse que nós tivemos agora do revezamento da maratona, eu acompanhei tanto a imagem, aqui a competição rolando, e a tela, eu divido, comparto tela aqui, com a planilha de resultado da Old Athletic. Então, eu via a parcial de cada atleta que passava num determinado ponto, eu estava acompanhando, né? Então, hoje, a nível mundial, nós temos esse recurso a nível nacional, a nível provincial, estadual, opa, é só a arbitragem que vai ter que dar conta do trabalho. Então, mas entender esse funcionamento é extremamente importante, sim. Ainda sobre os pontos essenciais a serem considerados para o percurso, a área de abastecimentos pessoais. Em provas de marcha atlética, normalmente as áreas de abastecimento elas são configuradas em pontos designados ao longo do percurso, de modo a fornecer hidratação e fontes de energia aos atletas. A localização e a organização das áreas de abastecimento são essenciais para garantir o acesso fácil, sem interromper o fluxo da corrida. Flor, quer comentar? Sim, aqui tem dois exemplos, né? Um que é o bom exemplo, o outro que é o mau exemplo, né? O bom exemplo, a gente vê que o local que está sendo destinado para isso e o posicionamento das mesas, eles estão, entre uma mesa e outra, existe uma linha fechando a mesa e também a informação que é dada para os atletas quando eles vêm de longe, e o percurso é mais largo, né? Já aqui não existe essa separação, e como a própria regra diz, o oficial não pode entrar dentro do percurso, ele tem que estar no máximo
atrás da mesa ou, no máximo, a 1 metro ao lado da mesa, e nunca à frente. A gente vê que tem algumas pessoas que já estão à frente da mesa. Então, isso aqui vira, no momento da passagem, vai acontecer dos outros entrarem aqui também e atrapalhar a prova, porque aí ele dá fazendo tipo uma obstrução no percurso e o atleta precisa pegar o abastecimento dele, né? Ok? Obrigada, Newton. Sem contar que está um pouco estreito aí também, né? Aqui recai também naquela pergunta que o Maurício fez antes, né, do raio e tal. Nós não sabemos, até você perguntou o circuito de 1.000, 2.000, e é a mesma situação. Ah, talvez esse, não sei, um parque, foi alguma coisa na Europa, né, a figura à direita, mas será que existiam outros locais para fazer? Ou não existiam outros locais? E me parece ser um percurso de tipo voltas e não circuito, porque tem essa barra e essa fita dividindo e tem um espectador ali. Não me parece ser esse daí. Não me parece ser um árbitro, né? Não, enfim, e me parece ser é, circular, né? Talvez o Júlio possa lembrar, talvez o local. Mas enfim, é o que tem. É uma polícia, ok? É um policial, ok? Então ele estava dando segurança. Então, veja, não é tão simples, às vezes, nós definirmos um percurso, né? Aqui no Brasil nós temos muito problema em fechar circuitos aonde existe comércio e aonde existem residências. As pessoas precisam comprar, vender e os moradores precisam sair e chegar. E vou bater na casa aqui, aliás, vou fazer uma prova na frente do Cristiano, na casa dele. Opa, e ele quer sair, a rua está bloqueada. Ou então, da Mônica, lá na Argentina, ela quer chegar na casa e o circuito está fechado. O que acontece? Então, não é tão simples fazer, criar, pensar, montar uma estrutura. Requer bastante planejamento, circuitos, né, percursos de marcha fora do estado. Mas, como qualquer corrida, né? Então, aqui, como o Florenilson falou, né, a separação, é bom verificar isso, né, passar aquela fitinha, como tem na imagem à esquerda, que impossibilita a pessoa de avançar para o circuito de rua, para a prova onde o atleta vai estar. Lembrando que, no máximo, 2 oficiais por país podem ficar em cada setor, de preferência, uma mesa por país. Né? Se tiver espaço, se não tiver, vai ter que acumular, como está à direita, dois, mas está muito apertadinho. Mas é o que temos, ou havia outro local, outra cidade, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Não é tão simples falar ou escolher um circuito e montar toda essa estrutura. Muito show. E essa questão de fiscalização também, né, que não faz parte do rol do que os juízes ou os árbitros de marcha precisam estar dando conta, mas a arbitragem precisa ter sim alguém aqui cuidando, né, para que essas outras regras não sejam infringidas, né, como este que está à frente. Então, a gente tem que chegar com delicadeza, pedir que ele se posicione no ponto correto. E outra situação que é muito importante é no Congresso Técnico reforçar essas informações, né, ter o local certinho onde os oficiais do país vão poder entrar, orientar para que eles estejam lá na posição correta, no momento certo, porque às vezes esse posto de abastecimento ele fica no centro do percurso. E aí, para eles ficarem cruzando o percurso para chegarem nessa mesa, também é um outro problema para que a O acesso, organização o é esse acesso, acesso. sim. Interessante. Quadro de desclassificações. Desculpem pela tradução, né, mas a gente tem um quadro de desclassificações, também conhecido como quadro de desclassificações, porque no português o que eles colocam com o DQ, né, de disqualification, o jeito que eles escreveram em inglês ficou
para nós da mesma forma, então existe um quadro de desclassificações e a finalidade deste quadro é principalmente manter os atletas informados sobre o número de cartões vermelhos recebidos pelo juiz-chefe ou pelo secretário para cada atleta. E existem dois tipos de quadros: os manuais e os eletrônicos. Esse manual aqui, que foi construído pelo Flor, foi a primeira vez que apareceu no Mundial e até hoje continua como um grande exemplo, né? E os eletrônicos, que depende também da empresa, esse é um exemplo da Seiko. A maioria das provas sempre apresentam um manual, não é tão comum a gente achar quadros eletrônicos como esses. Newton, Deixa o Flor começar, ele que é o autor dessa obra em Cali, no Mundial, ele que estava nessa função, ele que criou isso, deixa ele começar a falar. vai lá, Flor. Tinha esse quadro, quando foi feito, nós fizemos no, uns 3 dias antes, né? E deu certo, né? Porque procuramos o quadro, não tinha seco aí nesse dia. E como era o campeonato de menores, na Sub-18? época era menor, que era sub-18, tinha os 5.000, né? E ele saía, a gente teve que afastar um pouco a frente dos 80 metros para poder dar espaço, porque eles ir até como tinham mais ou menos 38, 40 atletas, e eles tinham que desbalizar o segundo grupo dos 5.000. E aí teve que adaptar as coisas. Esse quadro, a regra prevê, né, que ele fica a 80 metros aproximadamente 80 metros da meta, né, da chegada, e a gente aqui está usando até a 8, né, das 5 a 8, a gente normalmente a gente usa o que está na regra, né, de 5 a 7, mas devido à quantidade acharam melhor, e o delegado técnico achou melhor colocar um 8, né, até porque a gente ia afastar, e deu tudo certo, né, e esse quadro tem o secretário, né? E aqui tinha os números aqui, improvisamos aqui umas bolachas vermelhas, né? Que a gente chama de bolacha aqui para colocar essas marcas, uns símbolos, e fizemos a competição saiu bem, saiu tranquila, né? Mesmo com essa questão dos 5.000 se afastar, e a gente tem que pensar, né? Que o máximo que a gente puder usar próximo dos 80 é sempre melhor, mas tem sempre uma hora que a gente vai ter que adaptar o quadro a uma distância aproximada. Ok? E aqui, agora no Mundial do Peru, tinha a Seiko, mas o chefe da prova também pediu para fosse colocado um quadro desse que tinha lá e a gente colocou em frente, próximo da Seiko, que é e no caso de uma emergência, né, estaria lá para poder avisar os atletas. No Ok? caso, se falhasse, já tinha Falhasse, um backup. exatamente. Ele pediu para vamos colocar por causa de falhar. Eu falei, vamos lá, então colocamos. Tal. Tinha lá o quadro. Nessa já tinha o quadro, né? Lá em Lima tinha um quadro grande, a gente colocou lá, já estava pronto. Newton, Aqui vocês estão vendo à direita, né, o quadro que foi criado em Cali. Ah, quantos atletas tinham, Flor? 40 e poucos. Ok, É, isso. Mas vamos pensar que tivesse o dobro, 80, 90, 100 atletas. Teria espaço para todos? Ah, tem que ter mais quadros e mais quadros. É questionável isso. Isso é algo que se fala bastante. É, tem espaço para colocar todos os números e deixar pronto como está no quadro da Seiko à esquerda? Nós temos ali, se cada bloco da Seiko são 3 colunas, nós teríamos então 6. Eu estou vendo dois conjuntos de relógio. Eu teria 6 colunas para colocar números. Tem espaço, eu vou colocar todos. Mas se eu não tiver espaço, né, como é que eu faço? Como é que eu poderia proceder? Essa árbitra da Colômbia, como é que ela iria colocar? Ela colocaria todos? Não, não tem espaço. Ela coloca à medida que vai chegando as propostas de desclassificação, né? Mas
isso tudo, vamos ver, é trabalhado. O Florenilson sabia 3 dias antes quantos atletas tinham. Então, ele preparou esse quadro sabendo o número de inscritos. Então, ele preparou 2 quadros. Se tivesse menos, só um quadro bastaria, com 3 colunas. Estamos vendo ali 2, 4, 6, 8, 9 números por coluna. Opa, então tá fácil. Você Teria viu que. que a Seiko copiou, são 9 também, ó, Flor. Brincadeira. Então, mas é um tema, né? Coloca todos, mas tem espaço para colocar, ou coloca à medida que vai chegando as propostas. Em competições menores, com poucos atletas, tá? Então a gente consegue colocar todos, né? Mas é algo que a gente só consegue resolver, visualizar, né? Quando temos a lista de saída em mãos. Me permita, você comentou, Claudinha, 2 slides, um slide atrás, a questão de eu já autorizei ele 2 vezes, Geraldo. Eu estou autorizando aqui. A, Só, a Claudinha comentou a questão de relacionar uma regra com alguma outra regra. Nessa prova, no sábado, houveram várias questões que faziam citação ao árbitro geral de pista, né? Então, vejam, eu estou focado na marcha, mas eu tenho que conhecer o que permeia, o que está em volta, o que envolve a marcha também. Então, a atuação, quando que o árbitro geral de pista pode ou vai receber alguma informação sobre a marcha. Então, questões como essa, que relacionam a marcha com alguma outra regra, é importante a gente ter a noção. Então, olhem só, no slide anterior nós vimos a mesa de abastecimento, tá? Quem é que controla, quem é que vai notificar ou, por exemplo, dar uma advertência para um oficial que está entrando no circuito, correndo ao lado do atleta para entregar a garrafinha de água? É o árbitro que está julgando ou é um árbitro que está fiscalizando o percurso? É ele, não sou eu. Então, nós temos aqui no Brasil algumas piadas, né? Cada macaco no seu galho. Cada um faz a sua função. Eu tenho a minha, posso ajudar outros, mas é, uma advertência a um oficial que invade o circuito para entregar uma garrafinha não é comigo, não será com o Florencio, com a Bernadette, nem com o Guilherme, mas será com outro oficial que está lá fiscalizando o percurso. Seria isso, Claudinho. Claudinha, só para Diga. complementar, no quadro aí, por favor, de novo. Vocês estão vendo aqui que tem 2 atletas aqui que receberam 3. Isso aqui deve estar no início da competição, né? 3, ainda não tinha, não estava no ponto mais alto da competição, quase finalizando. Aqui tem 2 atletas aqui que já teria que entrar para a zona de penalização, né? Então, esses aqui entrariam. Como o Newton comentou, o atleta vai entrar na zona de penalização. Se ele desobedecer a ordem do árbitro, chefe ou assistente que está trabalhando ali, isso é informado para o árbitro de corridas e marcha, que é ele que toma uma decisão por uma atitude de indisciplina se ele não obedecer isso. Se por acaso esse atleta passar e não tiver tempo, aí é outra história, né? Aí já, se ele passa, não deu tempo de avisar para ele, e ele passa do ponto de entrar na zona de penalização e termina a prova, está terminando a prova, aí terá que ser informado para o árbitro de corridas e marcha, árbitro geral de corridas e marcha, que é para ele acrescentar o tempo que ele teria que ter ficado aqui na zona de penalização ao tempo que foi cronometrado pelos árbitros, ok? Beleza. Só retomando uma situação que, apesar de ser um quadro bastante lotado de números, né, ele vem numa sequência de números. Então, normalmente os atletas já se auto-identificam e já olham para o seu número e fica mais fácil de visualizar. Quando não tem espaço para colocar o número de todo mundo e vai colocando na sequência do primeira proposta, né, o primeiro cartão vermelho, aí ele vai ficando de uma forma desorganizada se forem colocando
outros números ou não em sequência. Isso talvez dificulte para que o atleta se reconheça nesse quadro. Por isso que normalmente, né, é esse o formato que eles costumam estar colocando nos quadros. Claudinha, Diga, mais um detalhe aqui que eu gostaria de acrescentar. claro. Na hora de, como o Florenilson fez ali, 3 dias antes. Mas vejam o tamanho da lente que o Florenilson usa, o óculos dele. Agora vamos colocar esse quadro na pista e vocês, Geraldo, Guilhermo, deixa eu ver os demais colegas aqui na sala, Tanja, Cristiano, a Cida, o Antônio, todos vocês, montem, imprimam o número, coloquem no quadro e se coloque a uma distância como se fosse o atleta passando. Será que esse número está pequeno? Será que esse número está visível? Então é também uma preocupação. Não adianta eu colocar, fazer um número bonitinho na impressora, colocar no quadro e ficar 2 palmos do quadro, eu vou ver perfeitamente bem. Mas será que o atleta na pista, veja onde esse quadro à esquerda, é o quadro manual, né, o quadro que está à esquerda na figura, ele está na raia 6, 7 e 8, né? Ele está a quantos metros da raia 1? Então vamos colocar, fazer a conta ali, 6 metros? Será que um atleta a 6 metros de distância consegue visualizar esse número nitidamente? Ah, Newton, mas eu não controlo a acuidade visual do atleta. Não, mas o que eu puder facilitar a compreensão dele da prova, da mesma maneira o tamanho das linhas do painel da Seiko, né? A claridade, a luminosidade da informação. Isso também pode atrapalhar. Tem atleta que não vê cores, talvez. Ok, Newton, mas isso é uma outra coisa. Sim, mas o que eu puder pensar para facilitar a comunicação entre a arbitragem e o atleta, que não deixa de ser uma ajuda. Avisar ele quantas propostas já tem é uma ajuda. Então, se eu puder facilitar isso, então a minha dica, façam o número e se coloque no lugar do atleta visualizando o número. Teste, vão lá, fique você, Alberto, lá na raia 1, enquanto a Leide coloca lá, ó, Alberto, você está vendo aqui? Está grande, está pequeno? Opa, tá legal, deixa assim. Ah, não, está muito pequeno, não estou vendo. Então, pensar nisso também é um ponto importante. E pontos de viragem ou pontos de retorno. Os pontos de retorno podem ser um desafio para os responsáveis pela configuração do percurso e por definir um local para arbitragem. É importante que o posicionamento de um árbitro num ponto de viragem ofereça uma visão clara dos atletas. Só, apesar de ser o último slide, só retomando essa informação de que para Portugal, para todos os outros países da língua portuguesa e para quem é da língua espanhola, se chama juiz, e para nós aqui no Brasil, nós chamamos de árbitro. E quando é o árbitro que vocês utilizam, nós chamamos de árbitro geral, né? Então, aqui é o posicionamento do árbitro da marcha. Então, vou passar o vídeo, vamos ver se vocês conseguem visualizar. Olha a posição do árbitro de marcha para conseguir a movimentação que ele faz. Vou passar mais uma vez. Newton, quer começar comentando? Eu vou pedir para o Florenilson começar, eu estou fazendo um desenho aqui, uma questão que caiu na prova nesse sábado. Eu vou reproduzir aqui e vou jogar para todo mundo responder. Sobre Beleza, a curva. beleza. Vai lá, Flor. Bom, como ele tava numa posição mais adiante do local do percurso, você vê que ele vai para uma posição onde ele possa mostrar a raquete amarela para o atleta e ficar bem definido qual atleta que ele está mostrando. Se ele não fizesse às vezes não fazendo esse movimento, pode não ter a informação para o atleta pode confundir alguém. Então, ele procurou tomar essa posição para justamente mostrar exatamente para o atleta que estava fazendo a falta e não causar nenhuma confusão para os outros.
Então, bem objetiva quando ele mostra essa raquete. Enquanto o Newton termina de preparar ali a questão, quando a gente vai fazer o papel de contador de voltas, é importante a gente fazer um reconhecimento facial do uniforme, dos atletas aos quais a gente vai estar contando a volta. Então, se a gente já sabe anteriormente a distribuição dos atletas para os contadores, a gente pode estar visualizando durante o aquecimento, né, que normalmente é em campo aberto, ou no momento que eles estão se posicionando na linha de largada, também fazendo esse reconhecimento dos atletas. Claro que isso vai Só, ficando cada vez mais fácil à medida que eles forem passando, né? Diga, Flor. só para complementar, né, quando estamos trabalhando no julgamento, a gente precisa mostrar e fazer com que o atleta saiba que é para ele aquela informação, aquela falta que está, aquele aviso que está sendo dado com a placa, com a raquete amarela, que seja o atleta tenha o árbitro tenha certeza que está mostrando de forma que o atleta entenda que é para ele, fazer que o atleta não tenha dúvidas daquilo. Okay? Newton, é para eu tentar compartilhar essa Não, imagem? é quase, é quase. Eu já estou, acho que conseguindo aqui, Claudinha. Eu vou tentar Tá. colocar, acho que deu. Veja se você consegue compartilhar. Consegui. Eu peço que todos olhem o chat. Eu Tá, eu coloquei vou parar de compartilhar aqui isso. e você já pode compartilhar, Newton. Vocês estão conseguindo visualizar no chat um desenho muito rápido que eu fiz? Então, imagine um circuito, um retorno. O atleta vem pelo lado esquerdo, passa, faz a curva, regressa para o lado direito e segue viagem. Estão conseguindo visualizar? Só me dê um sinal com a mão, se estão no chat, Guilherme, Consigo, mas no deixa chat. eu. Cristiano, Cida, estão conseguindo? Ok, Cristiano, Odete, valeu. A pergunta que caiu na prova, isso, somente no chat, eu não disponibilizei, só no chat. A pergunta da prova é: qual dessas 5 posições, A, B, C, D, E, é a posição correta para o árbitro ficar em um retorno? Essa foi uma pergunta que caiu na prova. O que que vocês colocariam como correto? Aonde vocês ficariam nesse ponto de retorno? Vocês estão conseguindo visualizar aqui? Isso, a Claudinha colocou ali. A pergunta seria se vocês ficariam na Estariam, posição isso, A, na A, B, B, na C, C, na na D D ou na ou na E, E. no centro, isso. Pode Recordem, colocar no chat. isso, recordem, olha a dica, recordem o que a Claudinha mostrou no vídeo. Ela já deu a resposta. No vídeo, no último slide, ela já mostrou. Ele estava em um local e se deslocou para outro para fazer a notificação, mas ele estava localizado. Vamos ver, todo Isso, mundo já muito colocou bem. as. Alguns estão colocando ainda, isso, A e C, C. Veja, a recomendação é a letra B. Na posição B, você consegue visualizar esse ponto que talvez seja no retorno o mais crítico. Nada impede que você passe pelo A, vá até o C, fique no D. Vamos colocar antes do A, um outro ponto ali, isso, nessa região, nada impede, mas a recomendação como melhor posicionamento seria a letra B, né? Mas é questionável. A curva. Aí entra o que o Florenilson comentou lá atrás, o raio, né, é muito curto, é muito grande. Então, tudo isso entra na nossa análise sobre melhor posicionamento. Mas essa foi uma pergunta que caiu na prova e eu espero ter acertado. Eu coloquei B. Vamos ver. Sobre o vídeo de hoje, Newton, você quer? Ou é O, o Geraldo que vai compartilhar? o Geraldo, acho que ia compartilhar, na verdade. Se bem que eu também posso aqui, eu tenho eles, então. Você colocou ele no, Eu já havia passado no para o repetidor? Geraldo. Parece que. Não, eu não, o Geraldo ia fazer isso. Geraldo, tá com o vídeo na manga? Ok, ok. Só para esclarecer, Claudinha,
Ah, Não sei se os colegas sabem, eu estou fazendo, estou no terceiro ano de doutorado, estudando questões sobre o olho. Então, ao longo de vários anos, eu coletei muito material, muitos vídeos. Inclusive, os colegas de Portugal me ajudaram, me mandando material, o qual eu agradeço. E eu tenho muito material. Então, esses três fazem parte de uma, de um experimento que eu tenho usado, né? Eles foram editados, mas para o meu experimento. Então, eles estão bem próximos do que eu estou usando, né, nos experimentos. Então, a gente vai, se o Geraldo puder compartilhar. tá entrando. Só antes de começar, Geraldo, eu pediria a todos, se tiverem um papel na mão, algo assim, um papel, um lápis, são três vídeos diferentes, vídeo um, vídeo 2, vídeo 3. Já Vamos é um começar. exercício para Isso, prova. isso. Lembrando que o ouro, ele foi ou ok, ou flutuação, ou flexão de joelho. Provavelmente para o bronze vai ser ou ok, ou algo está errado. Né? Tanto faz se for flutuação ou flexão de joelho. Mas vamos fazer o exercício aqui. Vídeo um, ok, flutuação ou flexão de joelho. 2, tudo ok, flutuação ou flexão de joelho. Vídeo 3, a mesma coisa. Eu fiquei de passar para vocês, acabei não compartilhando a ficha que foi para o ouro, mas eu estou esperando para verificar se a World Athletics também vai compartilhar este mesmo formato de folha em Excel ou uma tabela com a relação do número de vídeos que quem vai fazer a prova do bronze vai precisar visualizar e quais são as duas colunas. Então, minha orientação é, assim que for compartilhado isso, imprimam, tenham pelo menos umas duas cópias caso tenha algum problema com o vídeo, né? Para que vocês, no decorrer do vídeo na prova, possam fazer a análise se está ok ou se tem algo de errado com qualquer um dos vídeos, né, ou na sequência de vídeos, e sejam muito rápidos depois para informar ou para subir aquilo que vocês analisaram, porque tem um tempo máximo de abertura da parte dos vídeos no exame. Tudo Posso bem? comentar, Claudinho? Claro. É, Nesse sábado foram 31 vídeos, cada um repetiu 4 vezes. E após a quarta passagem, aparecia uma mensagem na tela: marque, faça sua resposta. Então, nós tínhamos ali 10 segundos, algo assim, para abaixar a cabeça, anotar na folha e levantar a cabeça para continuar olhando o próximo vídeo. O, esse, o, a- Esses vídeos, eles não estarão na plataforma TestWe. A plataforma, quando começa a prova, ela disponibiliza um link onde vocês vão ter que copiar, abrir uma aba no, ai, fugiu o nome, no provedor de internet de vocês, copiar o endereço e dar um clique. Vai direto para a página da Uevo, creio que é esse o nome, onde vai aparecer o vídeo. E quando vocês clicarem, ele começa. E aí a sequência, tantos vídeos e tem que responder. Mas ele dá, ao final, ele, pelo menos para mim, apareceu a opção de rever os vídeos. Aconselho não fazer isso, porque não dá tempo de inserir depois os dados na Plataforma. plataforma TestWe, porque o tempo é extremamente curto, pelo menos foi para nós. Eu terminei tudo, faltava 20 segundos para fechar o tempo. E eu tenho uma certa habilidade no computador, com mouse e tudo. Então, minha recomendação, acreditem em vocês, prestem atenção, marquem, abaixem a cabeça e marquem. Terminou o vídeo, voa para a plataforma TestWe para inserir os resultados, tá? Porque o risco é fechar o tempo e vocês não inserirem todos os dados, os resultados de todos os vídeos que vão ver, tá bem? Essa seria a minha sugestão. Vamos passar, Claudinho? Geraldo, Ô, Cláudia, diga. eu passo, esse número um eu já passei várias vezes. Quer que mude? Não, ainda não passou para nós. Não passou para nós, Geraldo. Então tá, peraí. Então É deixa eu ir porque buscar. quando você começar,
né? A gente vai deixar ele rodar 4 vezes, paramos e cada um anota o que que achou, Vê se entrou o vídeo. tá? Entrou? Tá entrando, vai lá, Dá vamos um ver se play, dá roda. um play. Por enquanto não, Geraldo. Não tá rodando. Então, espera um pouquinho. Eu posso tentar aqui. Espera um pouquinho. Sim, senhor. Era para ter entrado, hein? Se não entrar, o Newton Não, não está indo não, Geraldo. Eu estou vendo o Ok, cursor de baixo rodar e ele não está aparecendo para nós. tenta ok. você, Newton. Posso, Geraldo? Pode. Pode fazer. Tá? Então, deixa eu só me achar aqui agora. Ah, meu Deus. Não, é que tá, eu não estava preparado. Calma, gente, eu peço paciência comigo, principalmente com o Florenilson, tá? Ele é bem difícil mesmo, então só um instante, por favor. Tá tentando distrair, né, Flor? Mas só tem uma Aí, pergunta no aí. chat interessante lá, que ah, o John fez em relação à plataforma bloquear no PC, baixar outros programas. É, né, Diga, posso? Newton. Ah, claro. É o seguinte, eu também me atentei a isso quando eu fiz de forma prévia, a World Athletic manda um teste de vídeo, um pré-requisito do teste do vídeo, bem interessante e muito importante todos fazerem. Isso até um dia antes do dia da prova. Eu percebi isso e o que que eu fiz? Eu deixei aberto por trás da tela TestWe uma página do Google, né? Uma aba aberta, só esperando eu inserir o link. E ela ficou por trás da página do TestWe. Então, ele recomenda estar tudo fechado, mas no caso não tem como. Até porque se vocês entrarem no TestWe, para depois sair dele, vocês quase que tem que fechar novamente isso. Então, eu minimizei a tela do TestWe um pouquinho e deixei visível para mim a tela do Google por trás para clicar e ela já aparecer. Então, eu percebi isso sim, tá? E procedi dessa maneira. Não tive problema, tá? Depois de ver o vídeo, eu simplesmente fechei, né, ali esse buscador e fiquei só na plataforma TestWe, tá bem? O Antônio está sugerindo a gente fazer isso em grupo. A gente pode sim, Antônio, numa próxima lição a gente faz esse movimento, né, de teste para mostrar como Mas é que importante entra. todos testarem antes, como o da Atlético mandar, tá? Então, aqui eu vou pegar, eu tinha selecionado 17. Vamos começar com mais, que tá, só um instante, por favor. Aqui. Esse 15 é bem essa última parte que nós vimos, que é em curva, é o retorno. Assim que ele deve estar carregando, me avisem. Quando começar para mim aqui, eu vou perguntar para vocês, por favor. Eu não estou vendo vocês daí, Claudinha. Sem problema, ele ainda está carregando. É. Para você Não, já carregou ou não? Ainda a- não. ainda não abriu. Ainda não. Agora tá indo. Espera um instante e já vai. Ainda não. Você compartilhou a tela ou o arquivo mesmo? Vocês estão vendo? Para mim já está passando. Não, eu Não. acho que você compartilhou a tela. Aliás, Toda. você tem que Compartilhou a tela compartilhar o toda. uso da tela, Só aqui. Não, mas eu estou compartilhando o uso da tela. tá? Eu Porque vou para fazer o nós não seguinte, abriu. eu vou fazer o seguinte, vou parar aqui, eu vou compartilhar o próprio vídeo com todos vocês. Mais fácil. É mais É. fácil. Eu peço Isso. desculpas. Você vai compartilhar o player, né? Isso. Só um instante. Interessante, eu também compartilhei tela e ela não entrou. Ó, acabei de colocar no chat, ele está carregando. O que que você pôs no chat? Carregou. Ah, O tá, tá, primeiro vídeo. Vejam tá. lá. Fiquem à vontade agora para ver. Vamos tentar fazer 4 vezes somente, que é o que vai acontecer na prova. Só 4. Tá? Tá. Façam o play 4 vezes. Você
Não vai tentar passar ali? Será que eu consigo? Ver se eu consigo É, baixar. mas está abrindo para mim. Não, acho que não está compartilhando, Claudinho. Ô, Cláudia, Peraí. a autorização de compartilhamento, eu acabei de verificar aqui, nós todos temos que estar, todos podem. Quem pode iniciar a colaboração? Estava só anfitrião. Então, todos os participantes. Ué, como é que... Eu Vocês fiz estão uma. conseguindo ver o vídeo, pessoal? Só deem... Ok, obrigado, Cristiano. Estão vendo? Então, eles estão conseguindo ver, sim. Ah, legal. Talvez nós aqui É. não vemos o que eles Vocês estão estão vendo que eu vendo. estou passando na tela, tá? Isso. Isso, agora eu estou vendo. Essa daqui seria talvez uma posição C dentro daquele desenho que eu fiz para vocês, né? É o correto, não é? Bacana. Guardem a resposta no papel. Passou 4 vezes. Quer que passa mais? Não. Não, não, só quatro. Tá, Quatro é o que vai acontecer na prova. Vamos trabalhar da forma que o pessoal vai trabalhar. vai trabalhar Bom, na prova. Isso. agora eu preciso que você... Eu vou colocar os outros dois. Só um instante, Claudinha, por Aham. favor. Essa foi em Camboriú? Essa foi. Não, não foi Camboriú, foi Santa Catarina, no litoral, Itajaí. Uma Copa Brasil de marcha também. Tá carregando, Claudinha? Uhum. Bacana, conseguimos ajustar. O Maurício perguntou se seria para avaliar a posição do árbitro ou a técnica. Avalia os dois. Faz tudo. Assim, Maurício, os Faz. vídeos serão para verificar se tem um atleta fazendo algum erro, alguma falha, seja de flutuação ou flexão de joelho, ou se está tudo ok na tua visão. Ali foi só para verificar um atleta que passou no vídeo compartilhado. Vamos ver se eu consigo. Aí, Peraí que não ainda é essa. ainda está o primeiro. É, eu saí dessa daqui. Eu não consegui fechar esse aqui para voltar no outro. Vídeo 15. Achei. Isso. Mudou. Perfeito. Passando na tela, é para olhar o americano. USA. Segunda vez. Terceira vez. E a quarta vez. Aqui é interessante comentar, o circuito é bem amplo, bem largo, não existia nada entre a ida e o retorno. De um mesmo lado eu poderia vir, olhar os dois, tanto a ida quanto a volta, então isso facilita bastante, né? Não havia nenhum obstáculo entre os dois, a ida e a volta. Os cones baixos, o primeiro vídeo, se vocês olharem, o cone é bastante alto, né? Então, eu, de um lado, na posição, vamos pensar naquele desenho, na posição C, teria dificuldade de olhar pelo outro lado, quando ele estaria passando perto do A, talvez. O cone também é alto, né? Então, tudo isso a gente precisa levar em conta nesse momento, até mesmo a altura do cone.
né? Qual o cone que eu vou usar para fazer aquele retorno que o Florenilson comentou, 30 centímetros, tem uma forma de fazer, uma forma correta de fazer. Vamos para o próximo. Primeira vez. Só uma atleta para visualizar. Fiquei com pena do Guilherme nessa prova. O que ele se molhou, estava chovendo e ele ficou na chuva direto. Ele É era o a árbitro-chefe nos Jogos Pan-Americanos ano passado. última Então, vez. isso é um outro tema também, né? Se nós pensarmos que o árbitro tem que estar ali. E olhe, Claudinha, avance um pouquinho e pare quando ao fundo aparecer um árbitro na chuva. Atenção, 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 mais um pouquinho. Aí, parou, 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 parou. Passou. Ali, ó. Nós temos um árbitro na chuva e ele tem que continuar. Aí entram outros temas que a gente pode explorar, a questão do trabalho, a ética no trabalho, o profissionalismo no trabalho. Tá chovendo, estava frio, devia estar uns 10 negativo aqui. Não, estou exagerando, mas talvez uns 7, 8 graus, estava bastante frio, os atletas sofreram, mas a arbitragem também. Então, vejam a postura, concentrado, concentrada, focando, olhando o atleta, não dispersa, talvez com frio, talvez molhada, faz parte, né? Infelizmente, às vezes a condição de trabalho recai nessa situação. Quer que passe mais uma? Não é só Foram as mais uma. 4 já. Isso. Não, só Então, finalize essa então. dos cones baixos, né? Então, podia É, ficar aqui, consegue visualizar de lá para cá. isso. Beleza. Então, A, acho que é pro, a importante propaganda. colocar um ok ou um flutuação ou um flexão. Dois a mesma coisa, né? E três lá no chat para a gente acompanhar. Lembrem, é aqui o local de errar. Importante a gente estar olhando até para vocês visualizarem a opinião dos seus pares. Se é que vão errar, eu acho que não. Lembrem de colocar um alguma coisa, dois alguma coisa, três alguma coisa na mesma postagem, que fica mais fácil de. Cláudia, eu creio que você estava com a sua barra de ferramentas na aplicativos. Quando aperta a setinha, você tem condições de configurar quem pode fazer publicações, compartilhamentos. Aqui acho que o seu deve estar apenas anfitrião. Nós temos condições de fazer com que a sala inteira compartilhe. Beleza, Depois a gente antes da treina isso. próxima a gente treina. Pode comentar também, Flor. O pessoal tá quase muito parecido as respostas. BBBC. Flor, quer comentar quais foram as tuas? Tá mutado. Tá mutado, Flor, a Tá gente não te fechado o teu escuta. microfone, Flor. Ok? Bom, Aí, veja aqui que o primeiro estava ok, o segundo teve uma flutuação e o terceiro estaria ok. Importante destacar que nós estamos aqui em 45 pessoas. Não, por mais que seja um número pequeno, 5, 3, 2, o consenso na marcha, extremamente um 100% de respostas iguais, não acredito que venha acontecer. Muito raro vai acontecer. Então, a ideia é entender o porquê disso tudo que cada um viu, né? Então, eu vi, para mim, aquele vídeo número um estava com uma pequena flexão. Ali eu poderia encaminhar uma plaqueta amarela para ela. Ah, o vídeo 2 que era o garoto ali, na minha opinião, ele estaria ok, mesmo na velocidade dele, e a menina
o último vídeo com flutuação, na chuva, tudo isso, o reflexo da água, tudo isso para atrapalhar. Mas esse seria o meu julgamento, né? Dentro do que eu não estava na prova como árbitro, eu estava ali, tinha uma outra função e aproveitei, consegui várias imagens que me ajudou bastante. Mas por isso que eu acho que ficou legal por isso. Mas a questão de o que eu vi, né? Isso que a gente precisa discutir. O número um, exatamente, naquela competição eu também não estava trabalhando, né? Eu fui só para filmar. Então, montei o tripézinho, fiquei quietinho no meu canto, fiquei pegando algumas filmagens, né? Mas merece, sim, essa discussão. Por exemplo, a Tanha colocou ok no primeiro, flexão no segundo e flutuação no terceiro. Eu confesso que não vi o segundo ali com falta de bloqueio, né? Então, o Alberto não conseguiu ver. Mas, Alberto, baixe, você está com ele no chat, você pode baixar e em algum outro momento visualizar eles também. É até interessante que vocês baixem no computador de vocês para Isso. irem treinando a visualização do vídeo. É esse treino para o momento da prova que é muito importante. José Ganso, posso aproveitar que você está aqui e pedir tua opinião aí desses 3 vídeos? Com certeza. Então vai lá. Ah, então, a minha opinião é, no primeiro ah, para mim está ok. Ah, eventualmente poderia admitir uma raquete amarela, mas aqui a questão era se estava bem ou se estava mal, e para mim está bem. Portanto, nunca daria um cartão vermelho. Relativamente ao 2, para mim, aqui sim, estaria merecedor de um cartão vermelho. Obviamente que numa primeira fase seria sempre mostrado uma raquete amarela, mas penso que já estava a infringir mais a regra. O terceiro não me parece que seja à vista desarmada, e é isso que nós temos que observar depois na vida real, seja passível de um cartão vermelho. A imagem que se passou aqui no Zoom, ela é um bocadinho mais lenta e pode se visualizar ali alguma perda de contacto ligeira, mas na minha opinião, em passagem normal, e eu vi em passagem normal, porque eu saquei o vídeo, não me parece que seja visível para perda de contacto e portanto, merecedor de cartão vermelho. Eventualmente, admitiria uma raquete amarela, mas não mais que isso. Obrigada, Ganso. José Dias. O José está? Tá. Não vi. Está, está sim. José Dias está aqui? Eu vi o nome do José. Acho que ele Está. tá no fundo da sala. Não, não estou Não? Acho- vendo. Não, ele Está o deve ter Luiz Dias. caído. Está o Luiz Dias. Ah, mas o José Dias estava também. Acho que Luiz caiu. Dias. Hum. Caiu. Mas é até interessante, o Geraldo, se puder me ajudar com isso, Pois não. para amanhã, a gente, sem citar nomes, a gente só vai colocar aqui uma estatística dos quantos colocaram ok, quantos colocaram Isso. flutuação, quantos puseram flexão para o número 1, para o vídeo 1, para o vídeo 2, para o vídeo 3. Até a gente pode iniciar a sala remostrando esses vídeos, né, com esse proporcional de opiniões, que com certeza são diferentes, porque a visão da gente é diferente, claro que também com a velocidade que a gente está visualizando, por isso é importante vocês baixarem os vídeos, que aí vocês vão estar visualizando na velocidade normal, e não aqui no Zoom, porque no Zoom, às vezes, ele faz uma câmera mais lenta e pode nos levar a entender uma falta que a olho nu não aconteceria, ou melhor, a olho humano, né? Tranquilos? Então, gente, acho que a ideia é essa. Volto a agradecer aqui os comentários do Newton, do Flor, e complemento aqui com
com José Ganso e, claro, né, com a tradução pelo Guilhermo. E amanhã nós retornamos no mesmo horário. Só lembrando a todos, né, a gente sempre usa o mesmo link do Zoom. A gente abre 5 minutos antes, esse é o horário padrão que a gente tem feito, como a gente iniciou hoje e iniciou na semana passada. E depois a gravação dessa lição, dessa sessão, o Geraldo coloca para nós dentro do site da Abrat e que vocês conseguem visualizar no mesmo link ao qual a gente já disponibilizou no grupo do WhatsApp. Tá certo? Então, gente, se tiverem sugestões de vídeos ou outras ações ou atividades em relação à marcha, podem encaminhar para nós que a gente compartilha por aqui. Amanhã nos vemos no mesmo horário, no mesmo bate-local. Beijo a todos. Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a Boa todos. noite. Obrigado. Muchas gracias, Boa buenas noite, noches. obrigada. Buenas noches. Obrigado. Tchau, tchau.